Cá estamos de volta depois deste spot. Queremos dizer agora também nesta rubrica sobre saúde que temos um convidado para falar sobre automedicação. O nosso convidado de hoje é o João Serafim. Olá, Muito boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui à nossa rubrica. É sempre com muito prazer que o recebemos aqui. Obrigado. E muitos úteis os conselhos que sempre traz. Hoje vamos falar sobre a automedicação, que poderá ter um lado bom e um lado mau, não é? O lado mau, se calhar, intensifica um bocadinho mais a coisa. É pior, é pior. convém falarmos disso um bocadinho. Então, para começarmos a conversa. Pronto, então para começarmos, tentar explicar um bocadinho às pessoas o que é isto da automedicação, sem ser um conceito assim pesado. É quando nós usamos, no nosso dia-a-dia, medicação, geralmente medicação em comprimidos, porque também pode haver outras formas de se automedicar, e no nosso dia-a-dia, porque nos sentimos doentes, a pessoa sente-se doente, se tem algum sinal, algum sintoma, e entende que deve tomar, pela sua iniciativa, determinado tipo de fármaco, medicamento. E falo, pronto. Isso falo durante um tempo, isso por si só pode não ser mau, pode até ser bom. Portanto, à partida é um conceito bom. Depois há aquela parte, que viramos mais à frente, que é uma automedicação responsável. Estamos no conceito bom, irresponsável, pode trazer danos para a saúde e aí é mau. Exatamente. Tentando também dar uma ideia às pessoas que estão lá em casa e que nos estão a ver, hoje em dia falamos de automedicação, mas porque é que isto surgiu sempre houve automedicação? Não. Pelo menos legalmente. Legalmente, nós temos, e também vamos ver mais à frente, em Portugal desde 2005. Mas, no fundo, a automedicação, há muitos anos atrás, e culturalmente, era o médico que prescrevia, ou que dizia na aldeia, na cidade, era o médico que dizia o que é que a pessoa devia tomar. E a pessoa aceitava aquilo como uma palavra final. Não é? Hoje em dia, nos últimos anos, e com o desenvolvimento e com estes aspectos todos, o poder médico foi-se, em algumas partes, diluindo. O médico deixou, necessariamente, de controlar todos estes aspectos. E a pessoa, porque já é uma pessoa com mais conhecimento, com acesso à cultura, mais informação, começar logo nas escolas, há aqui este conceito de empowerment do cidadão, que a pessoa está empoderada, tem conhecimento. Se esse conhecimento for bom, estamos na automedicação boa. Se esse conhecimento não for bom, podemos ir para o lado negativo da automedicação. Portanto, entre a capacidade que a pessoa já tem, maior confiança também no farmacêutico, ou seja, outras profissões também já capacitadas para além do médico. Não é? Então já não vou só ao médico. Sei que há outro profissional que pode, porque não? Pois. O farmacêutico, o enfermeiro, a ineficácia, neste caso, do Sistema Nacional de Saúde. As listas de espera, as dificuldades em obter receitas, as filas nos também centros de saúde. contribuem para isso, não é? Você pensa, mas vou fazer aquilo tudo. Eu até tinha esta informação, não é? Tenho que ir às tantas da manhã Tenho que ir às tantas da manhã para uma fila. Não vou. Sociedade de informação. Mais facilidade de informação, ao sabor de um clique. O Dr. Google, como a gente chama. Dr. Google, muito conhecido. Também conheço. Não conheço o Dr. Google. Conheço. A gente vai lá, aquilo diz lá tudo, diz o que deve e o que não deve. E se nós não soubermos filtrar isso, podemos ter os efeitos... Desbocado, ele é um bocadinho desbocado. E não pede permissão. Não. Entra. E normalmente diz o que a pessoa quer ouvir, é só procurar ali qualquer coisa. É só buscar o que lhe interessa. Por fim, os lobbies profissionais, que isto também é um negócio. Muitas vezes vai dizer, mas é verdade, a saúde é um negócio. Uma pressãozinha... Há um negócio, de quem pode, há um mercado, não é como os negócios das batatas, nem dos legumes, é verdade, mas a saúde é um negócio, é um mercado. Há prestadores, há consumidores e há reguladores e, portanto, estamos a falar num mercado. Portanto, com isto tudo, com a pressão da indústria farmacêutica, com todos aqueles aspectos, criou-se aqui os ingredientes para poderem facilitar a automedicação. Exatamente. Até aqui tudo bem. E essa pressão da indústria, muitas vezes farmacêutica, acaba por ser... cedida, digamos assim, mais onde? Nas farmácias, nos próprios hospitais? Ou... A indústria farmacêutica, o core dela, o core business dela, no fundo é produzir medicamentos, produzir soluções que vão de encontro, ou que tentem ir de encontro às necessidades das pessoas. É um negócio
deve ser regulamentado e deve ser supervisionado, porque nós sabemos muitas vezes que há certos medicamentos que não convém ou não é muito interessante desenvolvê-lo, porque aquilo não tem grande rentabilidade para a indústria farmacêutica, mas se calhar para as populações teria. E há outros fármacos que a indústria farmacêutica desenvolve cada vez mais moléculas. E alguns até já estavam assim fora do controle, tanto que inventaram esses genéricos já para tentar de alguma diluir forma, um bocadinho. com o pressuposto também de baixar o preço. Portanto, há aqui todo um conjunto que era ali um monopólio de alguns que faziam com que o preço disparassem completamente para determinadas coisas. Para determinados medicamentos que às vezes depois as pessoas não conseguem. E às vezes as próprias pessoas acabam por pensar assim, há medicamentos que eu compro, mas que aquilo não tem o objetivo de me curar. Vai-me mantendo mais ou menos, porque me se curar logo de repente, o homem que me vende os comprimidos deixa de ter negócio. Deixa de ter lucro. É um bocadinho assim. Esse pensamento. É um bocadinho de pensamento que não é de todo desfasado. Não é de todo desfasado. Vamos então à automedicação responsável. É o que vocês chamam responsável. Aqui. Aquilo que eu chamo de responsável. É aquela automedicação em que a pessoa, enfim, por alguma razão, sente uma dor, sente um desconforto, não se sente bem. Pronto. Até se calhar ela própria pode arranjar uma justificação para aquele quadro clínico que está a sentir, mas e decide, bom, eu tenho que medicar, tenho que fazer qualquer coisa. Mas vai buscar a ajuda da forma mais correta e mais adequada, que é pedir aconselhamento a um profissional, amigo ou não, ir a uma farmácia, ir a um farmacêutico, ligar para o médico assistente, e perguntar-lhe o que é que você acha de eu posso fazer esta medicação, estou com estas dores aqui, estou com este resfriado, estou com esta sensação de formigueiro ou não, o que é que eu posso fazer? E a pessoa responsável pode dizer, não faças nada, é melhor vires ao hospital, é melhor ires ter com o teu médico e fazer isto e só depois medicar. Portanto, ou seja, a pessoa não tem a iniciativa de tomar, mas na prática não o vai fazer sem ouvir alguém que supostamente está mais por dentro. Isto é bom. Vantagens para a pessoa. Poupa tempo. Falávamos há bocadinho das pessoas que podem estar nas filas. Claro. Poupa tempo. Portanto, se eu sei que há um medicamento que ainda por cima me foi aconselhado e que eu posso aceder a ele, eu vou comprá-lo, não vou ter que pedir a receita ou ter que ir ao consultório do médico. Poupa dinheiro, não é? Porque ao fim e ao cabo vai pagar o mesmo medicamento e se calhar não vai pagar a consulta, a deslocação. Claro. E há ganhos em saúde, portanto, porque mais depressa tem acesso ao medicamento. Mas estamos aqui a falar, é bom ressalvar, estamos a falar de coisas que são coisas mínimas, não é? Uma dor de cabeça, uma coisa assim, estamos a falar, ligeira, não é? Falaremos, para as pessoas também perceberem um bocadinho, quando falamos de automedicação, e automedicação neste caso também em Portugal, não estamos a falar de qualquer medicamento. Não é uma realidade transversal aos medicamentos todos, e ainda bem, porque a lei também impede que isso aconteça, mas nesses medicamentos que existem é preciso ter cuidado, porque depois podem surgir problemas. Exatamente. Portanto, aqui, se for uma coisa feita com cabeça, tronco e membros, há ganhos em saúde. Vantagem para a sociedade, se calhar, se uma pessoa não for ocupar uma consulta, não for para uma urgência hospitalar só para uma queixa de sumenos importância, se calhar vai libertar a vaga para alguém que realmente... Claro. Isso é um exemplo. Vai libertar o recurso para alguém que realmente precise dele. Claro. Sim, então, os últimos convidados que nós tivemos para o Espaço da Saúde, também a rubrica, foi precisamente isso que falámos. Muitas vezes as pessoas vão por tudo e por nada, vão ao hospital e estão a ocupar então o espaço de outras pessoas que realmente necessitam, não é? E daí a questão de, por exemplo, a questão do recurso, porque os recursos cada vez são mais finitos e as necessidades são ilimitadas. Então tem que haver aqui alguma gestão, no fundo, Exato. E isto facilita um bocadinho. Ter duração ilimitada, ou seja, a automedicação responsável, a pessoa tem que perceber que é uma coisa limitada no tempo, em horas ou em dias, e que não é uma coisa ad eterno, porque se prolongar pode vir a dificultar o diagnóstico e o tratamento no futuro. E aí já entramos numa das consequências da automedicação irresponsável. Exatamente. E agora é aí que é o que estávamos a falar. Que nós estamos a entrar, na medicação irresponsável. É um problema de saúde pública. Pode ser um problema de saúde pública, porquê? Mas não são assim tantos medicamentos. São alguns, depois podemos ver no outro slide à frente, que em Portugal há cerca de 2.000, já há mais de 2.200 medicamentos que podem ser de venda livre. São os medicamentos não sujeitos à prescrição médica.
E, portanto, mas esses medicamentos, se são inofensivos, não há problema. Não há problema se eles forem tomados numa determinada dose, num determinado período de tempo, e percebermos se quem o está a tomar não toma outros medicamentos que depois, Claro. em sua vez, em colisão, chamemos-lhe assim, com aquele que está a tomar, pode provocar aqui uma interação medicamentosa. E isso pode ser um problema grave. Pode causar outros problemas ainda. Pode causar outros problemas. E depois as pessoas surgem nas urgências com um problema sério de saúde. Exatamente. E depois a culpa é do Google. E depois a culpa é do Google, ou o vizinho, ou, enfim. Sem qualquer tipo de supervisão. Eu vou tomar porque ouvi, porque o Dr. Google me ensinou, porque já o meu pai não sei quê, porque aquele senhor... Vou tomar. Ou então vou tomar porque ouvi qualquer coisa e não digo nada a ninguém. Isto pode não ser nada. O medo, a partir de certa quantidade, digamos assim, de um certo nível, é perigoso. E induz-nos em atitudes que fazem perigar irresponsáveis, não é? Irresponsáveis. Que a pessoa depois não toma o controle, decisões perde o controle da situação. Baseada em crenças, como dissemos, ou informação incorreta, pode dificultar o diagnóstico, já tínhamos falado há bocadinho, pode dificultar, uma vez depois a pessoa não resolvendo o problema de saúde e tendo necessidade de ir ao médico, aquela medicação que fez previamente, por sua autorrecriação, pode dificultar o diagnóstico. E às vezes pode haver, em certas circunstâncias, diagnósticos que podem ser importantes, o médico ter com mais facilidade e mais rapidez diagnosticar. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, há certas neoplasias, já falamos aqui do cancro, que se manifestam, numa fase inicial, por febre. Uma febrícula, não é uma coisa muito alta, mas manifesta-se. E a pessoa pode ter essa sensação de febre, estou quente, avaliar a temperatura, 38,2, 38,1, 38, enfim, por aí. Resfriados, não dói, às vezes estas festas é só a mesma temperatura, a pessoa toma e pode tomar, andar uns dias a tomar isto. E depois há um dia que até nem tem febre, olha, melhorou, 1 ou 2 dias. Mas depois surge outra vez. E a pessoa andou aqui, se calhar, 2 semanas, 1 mês, a enganar-se, a enganar isto, a escamotear isto. A tapar, não é? A tapar. E se calhar, se tivesse ido ao fim de 2 ou 3 dias ao médico, ou 4, tinha feito umas análises e provavelmente o médico, em função das análises, de uma conversa com o cliente, poderia começar aqui a pesquisar alguma coisa. Ganhava-se aqui algum tempo. Algumas formas, por exemplo, tuberculose. Infelizmente, cada vez tem havido um aumento do número de tuberculose. Também se manifesta por temperaturas. Isso é devido a quê? Muitas vezes tem a ver com questões sociais da pessoa, pobreza, má alimentação. Eu li também qualquer coisa que morre muita gente, é das maiores causas, é com a desidratação. Desidratação, geralmente idosos, por exemplo. Desidratação. E crianças, idosos e crianças. Idosos e crianças, mas particularmente os idosos, porque as crianças, à partida, os pais deverão ter aí algum papel e desincentivar isso. Agora os idosos muitas vezes vivem sozinhos, não têm o apoio, eles por si só, os idosos, naturalmente são um bocadinho renitentes à água, os idosos geralmente não gostam muito de água. Eu já devo ser idoso. É preciso estimular. Acho que já sou idoso. E, portanto, entre não ter ninguém que ajude e a própria pessoa não querer beber muito... Porque às vezes são determinadas coisas que acontecem no corpo da pessoa que são precisamente por ela não cuidar do seu corpo. E depois pensa que com um medicamentozinho vai resolver. Vou aqui... Eu lembro-me uma vez tive isto e tal. É parecido o sintoma, então, pumba, vou tomar qualquer coisa. E vai tomar, e não é disso que está a precisar. Muitas vezes está-se a atacar um sinal, um sintoma, entre aspas. Sintoma é aquilo que a pessoa sente, mas o outro não vê. O sinal é aquilo que, para além da pessoa sentir, é visível ao olho de um profissional de saúde ou de um leigo, que a pessoa não está bem. E isso também causa, por exemplo, a pessoa tomar muito tempo um medicamento, Sim. Causa, o corpo também vai se habituando e vai ganhando... Neste caso aqui, deste tipo de medicação, que nós usamos mais, penso que é no próximo slide, depois quando lá chegarmos. É que só mesmo para terminar este, Bispo, se puder, voltar só um bocadinho atrás, estas consequências irreparáveis na saúde e há alguma associação com o álcool, que eu pus aqui de propósito, porque há pessoas que depois, para além de tomarem medicamentos indevidos, a forma de tomarem não ser a mais responsável, associam o álcool. Isso depois pode ser aqui uma mistura explosiva. Podemos passar agora ao outro slide.
diz aqui, no ponto 4, que os fármacos mais usados na questão da automedicação em Portugal são antipiréticos, anti-inflamatórios e antigripais. O que é que isto quer dizer? São medicamentos para a febre, anti-inflamatórios, uma inflamação, tem uma dor de garganta, o ar-condicionado, apanhei frio, mudança de temperatura dentro de casa, e então toma um anti-inflamatório. E antigripal, pronto. Da altura da gripe, o meu pai já teve, a minha mãe já teve, a minha mulher também deve ser. Portanto, e a pessoa automedica-se aqui. Mas também já vai havendo algumas situações em que as pessoas automedicam-se com antidepressivos. Este antidepressivo funcionou naquele meu amigo, se calhar ele vai-me emprestar. Já não são medicamentos de venda livre, atenção, enquanto que esses antidepressivos são medicamentos, mas a pessoa pode ter acesso a eles. E tendo acesso a eles, tomando-os erradamente, porque o amigo acalmou com aquilo, está a perceber? Porque conhece alguém que, e associando isso ao álcool, aí sim o álcool, por exemplo, com esse tipo de medicamentos, é uma mistura mais explosiva do que se calhar com estes. Né? Isto para ter uma ideia. E voltando então ao ponto 1... Sim, 11% dos medicamentos que são vendidos em Portugal vêm através da automedicação, quer dizer que são medicamentos que nós vamos comprar aos supermercados, às grandes superfícies, não compramos já só nas farmácias. É um bocadinho mais de um décimo. Estamos aqui a falar de quantidade, não é o valor monetário. Quantidade. Mas é grande, não deixa de ser uma quantidade grande já. Ou seja, as farmácias perderam um bocadinho aqui o monopólio que tinham. Os medicamentos hoje em dia já se compram, alguns, com mais facilidade. Não sei quê, para mercado, para farmácias. Em 2005 foi a data que em Portugal foi permitido começar a haver medicamentos de venda livre. Os tais que não é necessária receita médica. Para terem uma ideia, em 11 anos, em 2016, 8 milhões de embalagens já foram comercializadas deste tipo de medicamentos, correspondente a quase 50 milhões de euros. Portanto, estes medicamentos que estão afetos à automedicação representam um valor importante do ponto de vista financeiro. Claro. E cada vez vão representar mais, porque a tendência é a automedicação vir a aumentar, não só em Portugal, mas por essa Europa fora, nos Estados Unidos, associada às doenças crónicas. Sabemos, infelizmente, as estatísticas mostram isso, cada vez as pessoas vão ter mais doenças crónicas, vão viver mais tempo, fruto dos desenvolvimentos da medicina, e com isso vai haver necessidade de elas automedicarem-se. Os sistemas de saúde não são por si só capazes de resolver isto e vão ter que ser as pessoas a gerir a própria doença, recorrendo à automedicação. As pessoas automedicam-se mais nos meios urbanos do que nos meios rurais. Provavelmente nos meios rurais as pessoas ainda acabam um bocadinho de ir ao médico, de ir ao seu doutor. E fazem a sua misturazinha ali com as ervinhas. E as mesinhas e tal. E nos meios urbanos as pessoas vão aos supermercados e vão... É para despachar, tenho mais para fazer. Há mais. A faixa etária mais entre os 10 e os 49. Os idosos, apesar de se automedicarem, ainda gostam muito de ir às receitas, ir ao médico e o médico passar aquelas receitas todas e tal. Daí não haver tanto ênfase nas faixas mais avançadas. Pronto, para as pessoas terem aqui uma ideia da realidade em Portugal. Os principais riscos? Principais riscos. Diagnóstico incorreto. Portanto, a automedicação prolongada é diagnóstico incorreto. A escolha do tratamento desadequado. Se eu diagnosticar mal, o médico diagnosticar mal, pode ir tratar errado. Claro. E então é bom diagnosticar logo bem, a dose do medicamento ser incorreta, a duração inadequada do tratamento, muito prolongado, paracetamol, brufenes, Voltaren, estou a falar aqui porque as pessoas são nomes que entram em casa. Todos nós, de alguma forma, contactamos com isto. São medicações que não devemos fazer mais do que 3 a 5 dias. Né? Se os sintomas persistirem, a febre, as dores, a dor de garganta, aquela coriza nasal, aquela ranhoca, a pessoa não deve... Ranhoca é um termo... É um aquela termo ranhoca. Nós usamos mesmo esse termo. É? Às vezes a ranhoca. Olha, eu pensava que... Para chegarmos às pessoas, às vezes temos que falar desta maneira com elas. Claro. Que é para ela ter vergonha na cara. Vergonha. Você está com coriza nasal e as pessoas... Coriza. Mas o que é isso, coriza? Ranhoca. Uma ranhoca. Ranhoca tem... Que é ranhoca. E quando é branquinha, limpinha, menos mal. Esse é o melhor que há. Não vamos falar nas cores. Porque eu agora ia dizer e ficava não vamos falar nisso. Reações alérgicas. Portanto, a automedicação descontrolada pode provocar...
porque a pessoa toma tempo demais, erradamente pode provocar reações alérgicas, Sim. que podem fazer perigar a própria vida da pessoa. Os efeitos secundários, hepatotoxicidade, ou seja, é tóxico para o fígado, nefrotóxicos, tóxicos para o rim, portanto, e juntamente com as interações medicamentosas, ou seja, quase para terminar, Bispo, a pessoa A diz ao B, olha, toma este medicamento, que isto fez-me bem a mim, não custa nada, as duas vão-te passar. E o B toma aquilo. Mas o B, o A ao ajudar o B, está na melhor das intenções, não sabe é que o B se calhar faz outros medicamentos que ele não fazia. Pois. E a interação pode ser perigosa. Pois. E então, Por aqui final, os conselhos. estes conselhos práticos, alguns, se calhar quem nos está a ver e a ouvir já ouviram, mas nunca é tarde e nunca é demais não repetir. Ler o folheto informativo, ver se nesse folheto diz lá que a pessoa que não deve tomar, se tomar outros medicamentos, se persistirem os sintomas, aqueles 3, 5 dias, falar com o profissional de saúde, ir ao médico, não utilizar medicamentos fora da validade, isto não é como aos iogurtes, aí tal, mais 2 ou 3 dias não há problema. Devemos ser mesmo rigorosos. Não, está fora da validade, não toma. Não ultrapassar os períodos aconselhados que vêm lá, que vêm nas bulas, que é referido. Se surgirem efeitos secundários adversos, falar com o médico. Ou seja, falar com o técnico, falar com um profissional de saúde. Guardar os medicamentos nos sítios quais secos, difícil de acesso para crianças e para idosos. Exatamente. São pequenos conselhos, mas que evitam Uma desastres última maiores. exortação lá para casa. Muito rápido, olha, porque nós temos num programa que é da Igreja, que é, muitos crentes nos veem, tentar fazer um raciocínio um bocadinho ao contrário, para aquelas pessoas que são crentes e sabem da palavra de Deus. Às vezes temos necessidade, por aqui ou lá, de tomar um medicamento. Deus não é contra isso, a medicina é de Deus, a medicina boa é de Deus, faça-o de uma forma responsável, com estes conselhos que nós demos aqui. Mas para as pessoas que não nos conhecem, mas que cada vez são mais a ver este programa, e que se calhar nunca foram a uma igreja, e se calhar não sabem que Deus tem este poder de as curar pela sua palavra, deixa o seu convite aqui e não fique arrastado à automedicação e venha a uma das nossas igrejas. Exatamente. Fica Falar aqui com o então pastor. conselhos úteis para aquelas pessoas que nos estão a assistir. Eu acho isso muito importante, que você disse. Aquelas pessoas muitas vezes que são da igreja e pensam que eu sou da igreja, a minha fé vale para tudo, é a automedicação, é a fé. Mas na verdade não tem mal algum. Nós próprios vimos muitos casos na Bíblia que as pessoas buscaram médicos, simplesmente os médicos naquela altura não tinham resposta para dar a determinadas situações. Então não tem absolutamente problema nenhum. O seu corpo é como um automóvel e se não houver uma manutenção, você vai acabar por ter problemas. Então cuide do seu corpo. Ficam aqui alguns conselhos muito práticos e muito sábios para aqueles que têm por hábito automedicar-se. Tenha atenção a isso, não faça levianamente para que não possa vir a ter problemas mais tarde. João, muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Aguardamos então uma próxima rubrica sobre a saúde.